Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Meeting Minds Live Session. Hoje vamos falar sobre os nossos comportamentos, ao invés de explorarmos um pouco o lado racional dos investimentos, né, o lado do planejamento financeiro, quando a gente olha as contas, olha planilhas, olha o que deve ser feito em um planejamento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que move as nossas decisões. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ao longo da apresentação, eu peço que você coloque nos comentários e aí ao final eu vou responder eventuais dúvidas que tiverem aqui, tá bom? Então, para a gente não perder tempo, né, até porque o nosso tempo é bastante restrito, para não ficar uma live cansativa e não tomar muito tempo de todo mundo, então vamos direto ao nosso assunto. Vamos falar então hoje sobre por que o seu cérebro toma decisões que te prejudicam financeiramente. Então, para a gente começar a falar desse assunto, é importante a gente entender, na verdade, como funciona o nosso cérebro. Então, como funciona o nosso processo de tomada de decisão? Nós temos, de acordo com as teorias, né, principalmente aí do Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de Economia e, na verdade, ele é um psicólogo, o nosso processo de decisão é feito dentro do nosso cérebro, dividido em dois sistemas, ou seja, é como se o nosso cérebro fosse dividido em dois sistemas. Claro, isso não é biológico, né, mas é uma forma de como o mecanismo do nosso cérebro funciona. Então nós temos um sistema 1, que é um sistema emocional, que precisa tomar decisões rápidas e por isso ele tem baixo consumo de energia. E nós temos um sistema 2, um chamado sistema 2, que o Kahneman chama, né, desta forma para simplificar, e é um cérebro que tem a decisão racional e por isso ele acaba sendo mais lento, porque ele demanda um alto consumo de energia para fazer com que nosso raciocínio realmente funcione da maneira adequada. A questão toda, pessoal, é que nessa, vamos chamar aí de batalha entre o sistema 1 e sistema 2, na verdade não é uma batalha, né, porque eles coexistem, eles trabalham juntos, mas na hora que existe algum problema, alguma questão mais complicada, um dos dois sistemas vai ter que decidir. E nesse caso, qual sistema vocês acham que decide? A maioria das pessoas tem a impressão que quem decide é o lado racional, que elas são mais racionais e por isso elas tomam decisões racionais. Mas na verdade esses estudos mostram que quem decide mesmo é o nosso sistema 1, ou seja, a nossa parte emocional. E aí então a gente vai entender por que esse nosso sistema 1, esse cérebro rápido que toma decisões rápidas para facilitar nosso dia a dia, muitas vezes acaba criando complicações e fazendo com que tomemos decisões erradas em diversos pontos de nossa vida e nesse caso especificamente estamos falando dos nossos investimentos. Então, como funciona o sistema 1? O sistema 1 ele normalmente sugere para o sistema 2, ele passa impressões, intuições, intenções e sentimentos que o sistema 2 pode endossar ou não, pelo fato dele ser o sistema mais racional, mais lento. E aí, uma vez que ele endossa essas impressões que ele recebe do sistema 1 e essas intuições, elas acabam se tornando crenças e esses impulsos se tornam ações voluntárias, ou seja, nós criamos uma visão de mundo através das nossas crenças, que são alimentadas por essas impressões e intuições e intenções que vêm do sistema 1, e uma vez que o sistema 2 realmente entenda isso como uma impressão verdadeira, uma intuição que faça sentido, ele torna isso uma crença e através dessa crença nós enxergamos o mundo. O problema, pessoal, é quando a nossa crença não bate com a realidade. Nós criamos, por exemplo, crenças limitantes que fazem com que nós eventualmente tomemos decisões erradas ou entendamos o mundo, né, através dessas nossas lentes de uma forma distorcida. E isso pode nos levar
a impactos na nossa vida, como nós veremos adiante aqui nessa apresentação. Então, pessoal, uma vez que a gente entendeu o conceito do sistema 1 e do sistema 2, né, como eles funcionam, né, um do lado mais racional e outro do lado mais emocional, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe de como é o mecanismo desse sistema 1, desse sistema mais emocional. Para que a gente consiga executar as nossas atividades do dia a dia sem ter que gastar muita energia, uma vez que o cérebro tem diversas atividades a serem feitas ao mesmo tempo, o nosso cérebro, no processo evolutivo, criou o que chamaram de heurísticas, que são, na verdade, atalhos mentais que o nosso cérebro cria para que tarefas mais complexas possam ser reduzidas e serem feitas de forma automática, ou seja, nós automatizamos os processos. Um exemplo claro para vocês entenderem o que seria, um atalho mental é, por exemplo, dirigir. Quando a gente dirige, num primeiro momento, a gente precisa pensar, quando a gente está aprendendo, a gente precisa pensar para conseguir executar e conseguir manejar o carro, dirigir. Só que ao passo que a gente vai treinando, praticando várias vezes, aquele ato de dirigir se torna natural. Por quê? Porque o nosso sistema 1 automatizou aquela tarefa e para isso a gente não precisa raciocinar, não precisa pensar. Já virou um ato automático. Então isso passa a ser uma atividade que o sistema 1 executa de forma constante toda vez que a gente precisa dirigir. Esse é um dos exemplos. Então, voltando aqui à nossa explicação, o sistema 1 ele vai criando esses atalhos mentais para facilitar a nossa vida e para poupar energia. E o problema é que quando a gente cria esses atalhos mentais, muitas vezes acabamos criando de forma sistemática também os vieses, que na verdade são erros graves que nós cometemos em alguns julgamentos que a gente acaba fazendo não de forma racional, ou seja, não de forma numérica ou de forma probabilística, né, usando a estatística para realmente tomar decisão, mas através da nossa intuição. Então a gente acaba utilizando os atalhos mentais e de vez em quando acabamos caindo nesses erros graves de julgamento porque baseamos em nossa intuição e isso nos leva à tomada de decisão errada, que é isso que a gente vai entender um pouquinho mais. Então existem diversos atalhos mentais, né? Quando a gente estuda aí na literatura, diversos psicólogos, diversos economistas comportamentais, enfim, muitos pesquisadores estudaram os atalhos mentais e existe uma gama muito grande desse tipo de atalhos e dos vieses, né, desses erros sistemáticos que a gente acaba cometendo, como por exemplo a aversão à perda, disponibilidade, a falácia dos custos irrecuperáveis, efeito dotação, enfim, a saliência, existem vários. Só que aqui a gente vai se ater a alguns, né? Não teríamos tempo para falar de todos, então a gente vai se ater em alguns importantes quando a gente fala na questão dos investimentos, porque esses atalhos mentais eles não funcionam só nas nossas finanças, eles funcionam no nosso dia a dia. Então a gente vai se ater mais em alguns deles para mostrar para vocês então por que nós tomamos essas decisões erradas algumas vezes em relação aos nossos investimentos. Então, por conta desses vieses comportamentais, os investidores cometem diversos erros. E esses erros normalmente causam dificuldade para iniciar, ou seja, ele bloqueia nossa atitude para iniciar por conta justamente desses erros que nos paralisam, causam baixa performance nos nossos investimentos, causam perdas financeiras, ou então a pessoa acaba desistindo de um determinado investimento por conta disso, e muitas vezes até o estresse e desconforto por conta justamente de estar tendo baixa performance, de estar tendo perdas financeiras, a pessoa acaba tendo muito desconforto e tem a tendência também a desistir. Então, tudo isso, né, todos esses efeitos negativos, muitas vezes são causados justamente por esses erros sistemáticos que a gente vai abordar um pouco aqui, né, nessa Meeting Minds Live Session.
Então tem uma pesquisadora e professora de ciências comportamentais chamada Kelly Peters que fez um TED Talks falando justamente sobre essa questão de escolhas e de algumas questões que nos impedem de tomarmos decisões corretas e que fazem muitas vezes com que tomemos decisões de uma forma que, se fosse de uma maneira racional, não tomaríamos. Mas como agimos de forma mais emocional, acabamos por vezes cometendo essas falhas. Então ela comentou sobre um experimento lá nos Estados Unidos, onde se apresentou para um grupo de pessoas, né, 4 portfólios de investimentos diferentes para que eles escolhessem para compor o seu plano de aposentadoria. E daí, depois disso, as pessoas escolheram, depois disso se introduziu um novo tipo, né, de investimento que era de ultra baixo risco, porém, por conta disso, baixa rentabilidade. E aí percebeu-se que muitos deles trocaram as suas escolhas por esse investimento. Até aí, aparentemente, poderia ser o perfil da pessoa, né, ou justamente a questão de ter baixo risco atraiu mais esse grupo para fazer essa escolha. Porém, o que eles testaram foi apresentar novamente um outro investimento, né, com foco no plano de aposentadoria, porém esse com um risco enorme, né, com um investimento de alto risco, porém que trazia também uma alta rentabilidade para essas pessoas. E, para surpresa desses pesquisadores, novamente, muitos desses investidores que estavam olhando esses investimentos para os seus fundos de pensão, trocaram as suas escolhas novamente por esses investimentos de alto risco. E para eles, então, né, ficou claro que havia um problema de um pensamento superficial, ou seja, as pessoas tinham medo de tomar decisões erradas, de escolher errado, e aí por isso ela acabava se deixando influenciar pelo ambiente, seja pela nova oportunidade que aparecia, seja pelo que os colegas estavam escolhendo, enfim, o ambiente acabava fazendo com que a pessoa tomasse a decisão de trocar sem nem mesmo avaliar se o perfil dele era condizente com aquele nível de risco do investimento. Então foi uma conclusão bastante interessante desse experimento que a Kelly e outros pesquisadores conduziram, e por isso ela sugere que nós devemos superar então os nossos medos de cometer erros, ou seja, tomarmos decisões mais corajosas de tal forma que estejamos com a rédea nas mãos, né? Possamos manter um papel ativo, sempre entendendo aqueles riscos que estamos correndo ou procurando entender, né, da forma mais racional possível e estudando esses riscos nos seus diferentes fatores, né, e que se apresentam de uma forma geral na nossa vida, para que assim consigamos, dessa forma, tomar melhores decisões. Então, não deixar ou tentar, né, ao máximo, não deixar com que o ambiente influencie as nossas decisões, porque isso realmente pode nos levar a decisões que não são boas, justamente por conta desses atalhos mentais, né, dessa maneira de efeito manada, né, como alguns chamam, de acabarmos indo na tendência de olhar o ambiente e não termos realmente a consciência daquilo que é mais importante para nós. E aí, pessoal, um dos outros atalhos mentais, né, que chama disponibilidade, que causa um desses vieses, é a disponibilidade. Então veja, por exemplo, aqui essa história, né, esse exemplo que eu trago para vocês entenderem um pouco mais. A Joana, né, que é um personagem fictício, precisa realizar uma reunião de trabalho em Natal, no Rio Grande do Norte, e ela mora em São Paulo. Mas ela tem fobia de voar e por isso ela prefere ir de ônibus enfrentando 23 horas de estrada. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: a maior probabilidade da Joana sofrer um acidente e perder a vida viajando de avião? Sim ou não? A maioria das pessoas sabe que viajar de avião é muito mais seguro do que viajar de carro, né? O avião é um dos meios de transporte mais seguro que existe. Mas e se essa decisão fosse no dia 18 de julho de 2007? E aí você pode estar pensando, poxa, mas peraí, o que aconteceu
no dia 18 de julho de 2007 que podia mudar alguma coisa? Nesse dia, pessoal, foi o dia que o voo da TAM 3054 saiu lá de Porto Alegre e ao pousar no aeroporto de Congonhas, ele acabou passando da pista e explodindo, né, no prédio à frente, lá da TAM Express, causando 199 vítimas fatais. Então, a pergunta é, ok, a estatística mostra, mas se você tivesse que fazer uma viagem no dia 18 de julho, que foi a pergunta, né, o incidente aconteceu no dia 17 de julho, você optaria por voar de avião ou por ir de carro? Tenho certeza que a maioria de vocês responderia que preferia de carro. Por quê? Porque aquela informação está disponível, está muito fresca na memória e através dessa frequência, né, ou seja, da mídia está falando muito disso e aquilo está muito disponível, muito claro na sua mente naquele momento, você acaba, por esse viés, né, acaba deixando de lado as estatísticas e acaba tomando a decisão de forma emocional. Então, se a gente vê os números, pessoal, na verdade, as chances de você morrer em um acidente aéreo é de 1 em 11 milhões, enquanto para você morrer num acidente de carro é de 1 em 5 mil. Ou seja, é muito mais improvável acontecer um segundo acidente de avião no dia seguinte, né, do que acontecer um incidente de carro. Até mesmo você viajar de avião tem uma probabilidade menor de morte do que um ataque de tubarão, por exemplo, que a gente quase muito raramente ouve falar. Então, realmente, essa questão de se optar por viajar de carro, nesse caso, seria por medo, né, do que aconteceu, por essa disponibilidade, e ao invés de usar a racionalidade e a estatística para tomar decisão. E quando a gente fala de investimentos, o que a gente quer dizer com o efeito da disponibilidade? Né? Que as notícias e os ambientes de euforia, quando a gente fala em determinados ativos, em determinados investimentos, podem causar a sobrevalorização e criar grande volatilidade nesses investimentos que podem até se transformar em bolhas. Então, exemplos disso é, por exemplo, as criptomoedas, né, em particular o Bitcoin, que começou a subir de uma forma estratosférica há tempos atrás, sem nenhum motivo aparente. Então, ela começou a se supervalorizar porque estava na mídia, todo mundo falava de Bitcoin, no YouTube, vários canais falando, enfim, estava muito disponível a informação e aquele investimento começou a se valorizar e aparentemente não havia nenhum subsídio para aquele investimento estar se valorizando daquela forma. Isso aconteceu também, né, no boom da internet na década de 90, né, a chamada bolha das empresas.com, onde a facilidade dos usuários que estavam tendo mais contato com a internet, né, e imaginavam uma diversidade de aplicações diferentes para utilizar a internet. Isso ajudou naquele boom tecnológico e aquelas pessoas que tinham essa mesma visão, que pensavam da mesma forma, tendiam na época a investir em empresas, né, em ações de empresas de tecnologia, o que criou um ambiente de extremo otimismo para as ações dessas companhias e fez com que acontecesse essa chamada bolha das empresas.com, de sobrevalorização de muitas ações de empresas que não tinham bons fundamentos, e depois acabou se estourando essa bolha e muita gente acabou perdendo dinheiro justamente por uma tomada de decisão errada de compra desses ativos, por conta desse atalho mental de disponibilidade, desse monte de informações da mídia e desse exagero que existia em torno do assunto. Legal, pessoal? Então, outro tema, né, outro viés importante que faz com que muitas vezes tomemos decisões erradas quando falamos dos nossos investimentos é o viés da ancoragem. E aqui tem um exemplo também em forma de história, de situação para vocês entenderem. Né? Imagine uma pessoa chamada Cássio que decide investir na bolsa e comprar algumas ações e depois de ele conversar com um amigo dele, ele comprou R$ 1.000 em ações de uma empresa X. Porém, o valor dessas ações caíram e uma semana depois estavam valendo R$ 832. O conjunto de ações que ele comprou estava valendo R$ 832 quando ele pagou 1.000. E aí o Cássio decidiu manter as ações dele até que voltassem pelo menos ao valor de R$ 1.000. E a pergunta que fica é, o Cássio estava correto em tomar essa decisão?
E aí, pessoal, a resposta é depende, né? O que acontece é que muitas vezes a ancoragem, que é, na verdade, quando a nossa mente atribui uma importância às cotações passadas e aí espera tomar uma ação, agir em função dessas cotações. Então, quem disse que quando ele comprou as ações por R$ 1.000, essas ações realmente estavam em um bom ambiente, em um bom momento de compra? Né? Então, a âncora normalmente é o preço da compra da ação, ou o preço máximo, ou o preço mínimo de uma ação, que a pessoa fica com aquele valor ancorado, ou seja, ela fica com aquele valor como sendo a base dela, só que na verdade nem sempre esse valor é real. Então a decisão de compra ou de venda de ações, por exemplo, ela deve ser sempre baseada na perspectiva de valorização futura do ativo e não referente ao preço de compra ou preço do passado. O fato do Cássio ter comprado lá aquele conjunto de ações por R$ 1.000 não quer dizer que a ação estava barata. Ou também não quer dizer que ela estava cara. Depende da situação naquele momento, né? Precisaria ser feita uma avaliação, né, através de uma análise técnica ou de uma análise fundamentalista para se ter realmente uma valoração real daquela ação para saber se era o momento ou não de compra ou o momento de venda. É por isso que quando a gente fala, por exemplo, em fundos de investimento, muitos prospectos e regulamentos de fundos trazem a inscrição rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, né? Coisa que muitos educadores e professores de economia, enfim, gestores de fundos sempre recomendam também. Claro que você vai analisar fundos olhando a rentabilidade passada para ver a competência do gestor, do fundo e tudo mais, mas não pode ser a única informação utilizada para se tomar a decisão de se investir, por exemplo, num fundo, seja de ações ou multimercados ou qualquer que seja. Existem outros fatores que devem ser analisados. E se você se ancora, por exemplo, na rentabilidade de um determinado fundo, acreditando que sempre vai ser aquele valor ou que o gestor sempre vai acertar, você realmente pode ter um revés financeiro ao aplicar em um fundo que já não está tendo uma performance tão boa por conta dos ativos que ele está investindo. Então há que se tomar bastante cuidado com a ancoragem. E aí, pessoal, um fator extremamente importante nessa avaliação é a própria teoria da perspectiva do Daniel Kahneman, né, e do Amos Tversky, quando eles ganharam o prêmio Nobel, né, o Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel, e a teoria da perspectiva é um dos grandes estudos, né, e descobertas do Kahneman, onde ele diz que uma pessoa, quando a gente fala dos ganhos, né, sobre ganhar alguma coisa, normalmente as pessoas são avessas ao risco. Por quê? Porque um ganho adicional de R$ 10 normalmente traz menos felicidade para a pessoa do que o primeiro ganho. Ou seja, quando ela ganha os primeiros R$ 10, ela tem uma felicidade enorme, ela dá um valor enorme. Só que quando ela ganha os segundos R$ 10, por exemplo, aquela felicidade, aquele retorno para ela em benefício já é menor, já é visto como de uma forma menor. E aí vai diminuindo conforme vão aumentando esses ganhos. Né? Então, os ganhos adicionais trazem quantidades menores desse valor extra, desse valor de satisfação a mais. Porém, pessoal, quando a gente olha, né, o que o Kahneman diz, quando a gente olha as perdas, né, que é essa parte do gráfico de baixo, tem um efeito contrário. As pessoas acabam se tornando mais aptas ao risco quando elas perdem. Por quê? Porque a dor de uma segunda perda ela acaba sendo menor do que a dor da primeira perda. Então, se a pessoa, nesse mesmo exemplo, perdesse R$ 10, ela sente uma dor tremenda. Só que quando ela perde os segundos R$ 10, essa dor diminui. Então isso faz com que ela fique mais propensa a correr risco, como é o caso que a gente viu do Cássio lá das ações. Ele prefere correr risco de perder mais dos R$ 832 que ele tinha naquele momento, se ele percebeu que aquela ação que ele comprou não foi adequada para ter gasto os R$ 1.000, mas ele prefere ficar esperando com a expectativa de voltar aos R$ 1.000 e de repente perder mais do que simplesmente aferir aquele prejuízo, né, e tocar a vida e partir para um outro ativo
mas não, ele acaba justamente correndo mais riscos por conta da aversão à perda, né? Que é também desses vieses que temos, que é todo mundo tem essa aversão à perda, que faz com que muitas vezes fiquemos em decisões erradas de investimento e outras decisões da nossa vida, justamente para não perdermos ou não termos essa sensação de perda. Para se ter uma ideia, né, segundo a teoria da perspectiva, esse medo da perda, essa aversão à perda, faz com que o que a gente ganha, né, a alegria da gente ganhar, é 2,5 vezes menores do que quando a gente tem uma perda. Ou seja, o ser humano ele prefere muito mais não perder do que efetivamente ganhar algo. Né? Então isso faz parte dessa teoria da perspectiva do Kahneman e que ajuda a explicarmos como funciona, né, o nosso cérebro dessa parte emocional e por que a gente acaba tomando algumas decisões erradas de investimento. Quando a gente fala também de fatores de impacto nas tomadas de risco, nesse mesmo TED Talk que eu comentei da Kelly Peters, ela diz que pessoas, ou seja, que na verdade a nossa idade, ela influencia nas nossas tomadas de risco. Então ela comenta que pessoas com menos de 25 anos de idade, o cérebro ainda não está completamente desenvolvido no que se refere a entendimento de riscos. E é por isso, pessoal, que a gente vê muitos jovens que acabam sofrendo acidente e muitas vezes perdendo a vida quando a gente fala de acidentes automobilísticos, justamente porque o cérebro das pessoas com menos de 25 anos, segundo a Kelly Peters, não está totalmente desenvolvido para entender e analisar os riscos e por isso acaba passando por cima e deixando de fazer essa análise da forma correta e tomando então decisões que são muito arriscadas, como por exemplo excesso de velocidade, passar no farol vermelho quando a gente está falando dessa questão de dirigir. E a gente vê que por conta disso o preço de seguros muitas vezes é muito mais alto para pessoas dessa idade, justamente porque o risco deles se acidentarem é muito maior. E aí, o que, essa teoria do impacto na tomada de riscos que a Kelly coloca diz para nós? Que nos Estados Unidos, por conta disso, né, se desenvolveu um seguro para jovens chamado One Chance, onde o valor do seguro ele é tão alto quanto os outros seguros para pessoas de idade até 25 anos, mas que parte do valor dele é reservado e no caso desses jovens não terem multas graves de velocidade ou multas por passar em farol vermelho, eles recebem parte do valor desse seguro de volta ao final daquele tempo do valor segurado. Né? Ou, se ao contrário, eles acabarem tendo multas de velocidade ou algum incidente, ou farol vermelho, acidente de trânsito, eles perdem esse valor que, em tese, retornaria para eles ao final por conta dessas infrações que eles cometeram. Então, na verdade, o que esse seguro está fazendo, né, o que essa companhia seguradora está fazendo, é utilizar essa aversão à perda como um motivador, né, como um nudge, como é conhecido também, de fazer com que esses jovens, justamente por ser difícil a mudança de comportamento, que eles ajam de outra forma, ou seja, através da aversão à perda, eles acabem sendo mais conscientes e não trafeguem tão rapidamente, né, ultrapassando a velocidade permitida ou respeitando a sinalização, os faróis vermelhos, com medo de perder esse valor aí ao final se eles cometerem esse tipo de infração. Então é uma maneira bem interessante de se ajudar nessa tomada de decisão quando a idade acaba afetando. E da mesma forma, né, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais tendência a ter aversão ao risco e por isso a gente acaba muitas vezes não tomando decisões mais arriscadas por medo desse risco, é o que a Kelly comenta sobre esse fator. Né? E aí tem uma outra teoria também que ajuda a explicarmos esses vieses e essas tomadas de decisão errada, que é do George Lowenstein, que também é um economista comportamental, né, que tem uma teoria bastante interessante que diz que nós avaliamos o risco segundo a nossa afeição, ou seja, quando nós gostamos de algo, nós temos a tendência de subavaliar
os riscos e majorar os benefícios. E se a gente não gosta de alguma coisa, a gente age de forma inversa. Isso explica também porque normalmente nós valorizamos mais as nossas coisas, né, aquilo que temos, porque nós enxergamos maiores benefícios, porque temos afeição por aquilo, e ao passo que quando vamos comprar algo de alguém, a gente tende a desvalorizar aquele objeto, aquilo que a gente quer comprar, porque a gente não tem esse afeto, essa afeição. Então isso serve também na avaliação de riscos que a gente faz quando a gente fala, por exemplo, dos investimentos. Se a gente gosta de um determinado produto, por exemplo, eu gosto de investir em CDB, eu tendo a olhar os benefícios de se investir em CDB de forma majorada, de uma forma melhor do que se eu comparasse com uma LCI, por exemplo. Né? E eu diminuo os riscos de investir em CDB, ou eu crio racionalmente desculpas, vamos colocar entre aspas aí, para não investir em LCI sim em CDB, porque eu tenho uma afeição maior por aquele tipo de investimento. Mas se a gente não está acostumado, né, ou com algum outro produto ou ativo, aí a gente faz o processo contrário. Então, se alguém fala, olha, investe em debenture porque tá bom, dá uma olhada lá na debenture da empresa tal que está pagando bem, tem alguns benefícios, é incentivada, não paga imposto e tal. Se a gente não gosta de debenture, a gente já automaticamente começa aumentar o risco dela, né? Começa a inventar motivos para dizer que o risco é alto e colocar defeitos sobre o benefício. Não, o benefício não é tão bom assim, apesar de não pagar imposto, a rentabilidade não está tão atrativa, enfim, a gente começa a inventar motivos para não investir. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da afeição que temos a determinados produtos, porque isso pode levar a que tomemos decisões erradas e façamos a análise de risco de forma incorreta. Então, pessoal, vamos se atentar bastante a esse caso. Né? E aí, uma das formas da gente se blindar desse tipo de coisa, né, é usar perguntas na hora de tomar decisões. Então, quando a gente percebe que a gente estamos com a aversão ao risco, né, estamos avessos ao risco, nós devemos nos perguntar e fazer uma reflexão. É por causa da minha personalidade, ou seja, de eu ter medo de mudanças, que eu estou avesso a esse risco, que eu não quero tomar essa decisão? Aí é necessário eu ter a vontade, a predisposição de sair da minha zona de conforto, né, de entender, de experimentar aquele tipo de investimento, obviamente com valores menores, para que eu realmente entenda se aquilo é simplesmente um medo de mudança ou se realmente o meu perfil está fora daquele tipo de investimento. Outra coisa é perguntar, é por causa do ambiente que eu estou me influenciando? Ou seja, tem essa questão da euforia que está me levando a investir em um determinado produto? Ou ao contrário, eu ouvi uma ou outra pessoa que talvez não seja nem pessoas capacitadas falando mal daquilo e eu estou me deixando influenciar e não estou me dando a chance de tentar investir, por exemplo, em um produto novo, em um ativo novo? Isso é importante também a gente fazer essa reflexão para tomar a decisão correta. E será que a minha idade está me bloqueando de tomar muito risco? Ou, ao contrário, se eu sou muito jovem, de arriscar demais, como mostrou, né, o estudo? Então, fazer um balanço de será que vale a pena eu estudar um pouco melhor esse tipo de investimento e colocar um pouquinho para testar, para avaliar se aquilo faz sentido para mim? Então, realmente fazer essas perguntas e refletir o melhor caminho, é a forma de procurarmos nos blindar desses vieses, né, desses atalhos mentais que causam esses vieses e por muitas vezes nos ajudam a tomar decisões que não são boas para nós. E aí, fazendo essas perguntas, vamos tomar melhores decisões. E aí, pessoal, vamos então caminhando aí para o final do nosso bate-papo de hoje, né? Então, o que fazer a partir de agora? Uma vez que eu sei que esse tipo de raciocínio, né, de atalho mental, né, de heurística que acontece no nosso cérebro e desses vieses,
como é que eu faço, o que que eu tenho que fazer a partir de agora para procurar dar os passos de uma forma melhor, tomar melhores decisões? É eu investir sempre em conhecimento, e aí tanto informação técnica que alimenta o meu lado racional e vai me ajudar a blindar um pouco esse meu lado emocional, assim como investir em autoconhecimento, né? Fazer um coaching, ou para aquelas pessoas que gostam, utilizar de meditação, ou existem outros métodos atuais, né? Eu particularmente não conheço mais profundamente, mas algumas pessoas já falaram bem de constelação familiar, enfim, outros tipos de estudos e de procedimentos e metodologias que existem hoje que ajudam você a se autoconhecer melhor, e se autoconhecendo melhor, refletindo sempre, parando para analisar suas ações, fica mais fácil de tomar as decisões. Outra coisa, pessoal, que é bastante importante é procurar sempre ter foco naquilo que você está querendo investir, naquelas decisões que você vai tomar. Então, é sempre avaliar o tipo de informação que você está recebendo e a fonte da onde vem essa informação. Porque hoje, ao passo que a gente tem muitas informações disponíveis na internet, canais de YouTube, cursos e tudo mais, será que aqueles cursos, aquelas informações são realmente corretas? Será que aquelas informações procedem de autores, né, ou de pessoas que têm capacidade, têm estudo, têm realmente uma carreira, uma bagagem para dar aquele tipo de informação? Ou será que as pessoas estão surfando aí numa moda, numa onda nova e resolveu fazer um canal do YouTube falando sobre aquilo e não tem embasamento nenhum? Então, isso é importante checarmos sempre as fontes de informação que vamos confiar, para que aí sim, tendo boas fontes de informação, estudarmos, aprendermos e fazermos os melhores investimentos de acordo com o nosso perfil. E aí, pessoal, também é importante sermos comprometidos conosco mesmo. Ou seja, nós sempre respeitarmos o nosso perfil, né? Não querer fazer aquela mudança brusca do dia para a noite, aquela pessoa que nunca investiu em renda variável já querer botar uma quantidade de recursos enorme em ações ou em fundos imobiliários. Também não é fazer isso, mas também não é adotar aquela postura covarde, ou seja, você respeitar que o seu perfil é mais conservador, por exemplo, se esse for o caso, mas você se permitir experimentar alguns investimentos de renda variável para ver como é que você se sente, ou gradativamente ir aumentando parte do seu portfólio para que você consiga uma rentabilidade melhor, para que você consiga ter investimentos que te tragam melhores retornos. Mas para isso você precisa, como dito no item anterior, ter foco, selecionar as informações confiáveis e ter esse comprometimento de respeitar seu perfil, mas experimentar e fazer as coisas de forma natural e que não agrida a você mesmo, mas te dê boas oportunidades. E por fim, pessoal, lembrar sempre que mais é menos. Ou seja, eu vou começar com pequenos passos, mas eu vou começar. Eu não vou deixar esperar que o ambiente seja o mais perfeito possível, eu não vou esperar que todas as informações estejam na minha mão da forma mais perfeita possível, porque na verdade, pessoal, o perfeito nunca vai existir, nunca vai acontecer. Então você precisa sim desenvolver, né, as suas habilidades, você precisa buscar informações, mas você precisa, acima de tudo, começar. E aí você começa com pequenos passos. Você faz uma coisa menor hoje, investe um pouquinho num determinado produto, diversifica amanhã, investe um pouquinho em outro, depois diversifica mais um pouquinho, investe um pouco em outro, e aí você vai avaliando os retornos que você teve, avaliando como você está se sentindo em relação a cada um desses investimentos e vai decidindo aumentar os aportes naqueles que você está tendo confiança, que você está vendo retorno, que você está se sentindo mais seguro, e aqueles que você não gostou, não te interessa, você vai automaticamente eliminando e deixando de lado. Mas é importante que você comece, senão você vai passar a sua vida inteira investindo na poupança, né? E isso não vai te trazer um bom resultado aí no longo prazo, ao longo da sua vida e principalmente no seu momento, na hora que você quiser se aposentar.
Então, pessoal, é isso, né? Eu deixo aí essa mensagem final para vocês, né? Aproveitem para gastar mais tempo sendo e experimentando do que tendo, né? Porque o dinheiro, na verdade, é sempre uma ferramenta, ele deve ser sempre uma ferramenta e nunca um objetivo de vida. Então, pessoal, valeu aí por mais esse encontro nosso. Se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre educação financeira, a gente relembra que no dia 24 de agosto vai ter lá no Santana Tower, no bairro de Santana, ali próximo da Avenida Cruzeiro do Sul, das 8h30 às 17h30, o Meeting Minds Educação Financeira, que vão ser 4 palestras, né, de profissionais diferentes, com focos em investimento em renda variável, renda fixa, conceitos de educação financeira, como atingir seus sonhos, como poupar mais. Então, se você tem interesse, é só se inscrever aí nesse link que está na tela. E se você quiser mais informações, tem o site aí também, o meetingminds.ligadosaber.com.br, para você se informar. Legal, pessoal? Então é isso aí. Agora eu vou dar uma olhada para ver se realmente tem alguma pergunta, e se tiver, eu respondo as perguntas de vocês aí nos comentários. Tá legal? Então, uma boa noite para vocês e nos encontramos aí em breve na próxima Meeting Minds Live Session. Tenham todos bastante sucesso, desejo que todos façam muito bons investimentos e eu estou sempre à disposição, tanto aqui na Liga do Saber como na minha página do Inspiratório e no Instagram também, para responder as perguntas e as dúvidas que vocês tenham sobre os temas de educação financeira e de investimentos, tá bom? Uma boa noite, pessoal, e até mais. Nos vemos em breve.